E com relação a armas, então você tem também uma loja de armas. Eu queria entender hoje qual que é a complexidade para um cidadão de bem conseguir a própria arma e o que mudou do governo Bolsonaro para o governo Lula de agora. Tá, mudou bastante coisa. Eu tenho uma loja de arma, vai fazer 8 anos e meio já. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro antes de ter a loja de arma e abrir minha loja. Eu sempre fui atirador esportivo, sempre gostei de arma, sempre fui colecionador. E aí decidi abrir a loja porque era algo que eu gostava e que eu via que estava tendo um crescimento no Brasil de novo. A gente já, ao contrário do que a galera mais nova pensa, a gente já teve uma cultura muito mais armamentista no Brasil, tá? Até 98, por exemplo, o porte de arma ilegal, o porte ilegal, andar com uma arma, desde que ela fosse sua, registrada no seu nome, sem ter a licença do porte, não era crime, era contravenção. Então, assim, o policial parava, ele nem levava para delegacia, porque contravenção, o cara ia assinar um TC, né? Um termo circunstanciado e ia ser liberado com a própria arma na hora. Então, assim, o policial só dava um puxão de orelha, falava, vai tirar o porte, e mandava embora, entendeu? Então, assim, era muito comum as pessoas andarem armadas. Eu, na minha adolescência, já fui salvo por taxista na Avenida Cruzeiro do Sul. De assalto de madrugada, entendeu? Por um cara nóia com uma faca no carro. E um taxista do lado viu, desceu do carro com 30 anos, vai, sai daqui. Então, assim, era comum, cara. Taxista não andava sem arma. Eu conhecia cobrador de ônibus, andava armado dentro do ônibus. E a sensação de segurança que a gente tinha era muito maior do que agora. Dono de bar também. Dono de bar, não tinha como o cara ter... exatamente. Então, assim, um monte de coisa, caminhoneiro, entendeu? O que eu falo é assim, a restrição de arma que se deu a partir de 2003, que foi o Estatuto do Desarmamento, né, a 10.826, ela criou uma série de formatos de crime que não existiam antigamente. Porque vamos supor, teve uma época aqui em São Paulo, isso não é antigo não, vocês vão lembrar, que virou meio que mania dos caras entrar em condomínio de luxo, condomínio de prédio, condomínio mais caro, entrava em 2, 3 ali, meio uma menina, um menino mais bem vestido, não sei o quê, e os caras limpavam o apartamento. Cara, isso não existia antigamente. E tem bastante, até hoje até. Não tem um existia. grupo lá do meu prédio que toda hora aparece alguém entrou em tal condomínio. Porque foi com lá, uma faquinha, levou. cara, só que hoje com uma faquinha o cara rende quem ele quiser, porque a maioria da população não tem arma. Entendeu? Antigamente isso não existia, porque a maioria da população estava armada. Ou, por exemplo, um arrastão em restaurante. Né? Metade dos clientes estariam armados. Não ia entrar 2 armados e roubar o restaurante inteiro, entende? Sim. Era bem mais difícil. Então, assim, até esses arrastão em estrada, que agora até em São Paulo tá acontecendo, no Imigrantes, não sei se é Imigrantes ou Tá parado o trânsito. Cara, entendeu? A galera descia pra praia, todo mundo tinha um 38 no porta-luva, pelo menos, entendeu? Então, assim, aquilo não acontecia. E não acontecia porque a galera tinha arma. Mesmo durante o governo Bolsonaro, que o negócio deu uma equalizada, a gente já viu que várias modalidades de crime deram uma diminuída. Porque o cara passou a ter a dúvida, só do bandido ter a dúvida se você tá ou não armado, ele já vai ter que ter um apetite maior por aquilo, entendeu? Porque o risco dele aumentou. Na média, ele não quer correr esse risco mesmo. E Exatamente. até conversando com o pessoal de fora, então, o pessoal da Quanti Fury mesmo, que eles tinham visto um vídeo que o bandido para um carro na rua, vai lá e aponta a arma pra entregar. Aí ele falou, mas calma lá, o cara tá apontando a arma pra ele. E ninguém atrás tem arma, vai pegar o cara, vai abater o cara. Então ele sabe que quem ele tá abordando não vai ter arma e as pessoas atrás também não vão ter nada. Não vão ter nada, exatamente. Então, assim, a gente deu total segurança pro bandido fazer o que ele quer e o que ele não quer. Assim, eu já tive amigo que roubaram o carro dele. Eu era adolescente, na minha época era comum a molecada pegar as meninas e parar em pracinha pra ficar namorando na pracinha. E, tipo, mano, o cara só levantou a blusa, assim, não teve nem a necessidade de tirar a arma da cintura. Mas a gente já foi assaltado, assim, o cara também mostrou só ali Só na mostra cintura, e você vai fazer, você vai fazer o quê, entendeu? Exato. Mas, tipo, na dúvida é sua vida, entendeu? Então, assim,
é complicado. Agora, vamos lá. Hoje, a forma de você ter acesso à arma não mudou, né? Você tem duas formas de você comprar uma arma legalmente no Brasil. Você tem pela Polícia Federal e pelo Exército, né? Uma é o Sinarme e outra é o Sigma. Vai ficar confuso agora, por quê? Porque o Sigma, que é do Exército, passou para a responsabilidade da Polícia Federal nos últimos 6 meses, tá? Entendi, tá. O que é inconstitucional. Os decretos do Bolsonaro, os primeiros, lá do começo do governo dele, que falavam sobre arma, caíram por muito menos, porque falaram, não, tá alterando a lei, via decreto, não pode, não sei o quê. A lei que regulamenta isso é a 10.826, é a tal do Estatuto do Desarmamento, apelidada Estatuto do Desarmamento. Ela elenca o Exército como órgão responsável, né, pela manutenção e fiscalização do caçador, atirador e colecionador. E por decreto, o Lula passou essa responsabilidade também para a Polícia Federal, que já cuida do Sinarme. Vou explicar a diferença de um para o outro. O Sinarme, teoricamente, é para você fazer o registro da sua arma e ter ela em casa como defesa pessoal. Tá? Então, no Sinarme você tinha um limite menor, uma quantidade menor de munição que você podia comprar por ano, e você não tem guia de transporte para ir para o clube, não tem. É uma arma para você ter em casa para defesa, Sinarme. Até antes do Estatuto do Desarmamento, você comprava, não era nem pelo Sinarme, porque era estadual, que é algo bem melhor. Você registrava a arma na delegacia, igual tirar o RG, que é do Estado, não é da Federação. Aí eles, no Estatuto do Desarmamento, federalizaram isso, foi para a Polícia Federal. É mais controle centralizado neles, né? Que aí centraliza mais, né? Que quando tá no Estado ali, vai ser muito mais difícil desse controle de total. mudar né? de novo, né? E assim, só que num país como o Brasil, é o que eu falo, a gente tinha que ser muito mais parecido com os Estados Unidos nessa questão da liberdade estadual. Porque são cenários completamente diferentes. O cara do Mato Grosso, o cara de Goiás, o cara não tem nada a ver com o cara de Curitiba. Sim. A realidade que o cara vive no dia a dia, entendeu? O cara tá na área rural, não é a Esse mesma cara realidade. ele precisa andar com uma espingarda, às vezes, junto com ele. Não é nenhuma pistola, uma espingarda, entendeu? Porque esse cara pode trombar com uma onça. Tipo, enfim. E outra, né? Às vezes o cara tá no meio do Pantanal, um local ermo, e a gente sabe que tem o louco tem em todo lugar, né? Como é que você vai chamar a polícia num lugar desse? Não Exato, chega, quanto tempo né? que a polícia vai demorar pra chegar? Exatamente. Então, assim, cara, pelo Sinarme é para defesa pessoal, tá? Teoricamente. E aí você pode tirar o porte, né? A posse, que é o registro da arma, para você ter ela em casa, né? Para manter ela em casa. E o porte é para você andar em via pública, né? Então esse é o Sinarme, Polícia Federal. O Sigma, que é o CAC, né, que ficou famoso a sigla Caçador, Atirador, Colecionador, eram para essas 3 atividades. O CR é certificado de registro do Exército, né? Dentro do certificado de registro não tem só essas atividades. Vamos supor, farmácia de manipulação entra lá, porque tem um monte de produto que é controlado pelo Exército. Carro blindado, uma época, entrava como atividade controlada no CR. Airsoft já chegou a ser atividade controlada no O cara tá lá querendo brincar lá de Airsoft ali bolinha. no final de semana. Enfim, não tinha a burocracia que tinha para tirar o CR de atirador, mas tinha que tirar a CR. Hoje, o que a gente mais recomenda, eu pelo menos o que eu mais recomendo, é o cara tirar o CR de atirador esportivo. Por quais motivos? O processo do Sinarme, ele tem uma parte desse processo que é subjetivo, que é a tal da comprovação de efetiva necessidade. Então, assim, como você comprova que você tem efetiva necessidade de ter uma arma de fogo? Pô, é só pegar os números de homicídio no Brasil, né? Pura. Mas, enfim, isso daí fica algo subjetivo em que o delegado que analisa a sua solicitação pode interferir ou não pelo entendimento dele. Não é algo objetivo.
Então, assim, Igual tirar o visto, por exemplo. O cara foi lá, você comprovou que você tem vínculos com o Brasil, mas ele definiu que não. não é um processo que você cumpriu os requisitos vai sair. Aham. Entendeu? Tem essa parte que é subjetiva, é igual assim, é igual o porte. Tem muita gente que passa, acaba conseguindo a posse, mas o porte ainda é 1000 vezes mais difícil. Entendeu? E aí o porte também. Você tem a parte objetiva, mas você tem essa efetiva necessidade. Que fica difícil você comprovar, né? Porque aí depende do entendimento do cara. Você pode passar, vocês são irmãos, você pode passar um processo, ele deferir e o dele não. Entendeu? Então, assim, eu sempre aconselho tirar o CR primeiro, depois você tenta colocar uma arma no Sinarme, por uma questão burocrática só. Mas o CR não, o CR é um processo 100% objetivo. Então você tem que ter lá maior de 25 anos, residência fixa, um comprovante de renda lícita, né? Fazer o exame psicotécnico, fazer o laudo prático de tiro, que não é nada demais, e juntar uma documentação lá, todas as certidões negativas criminais, eleitoral, serviço militar obrigatório, enfim, tudo, né? Que um despachante vai juntar tudo para você, vai montar a sua pastinha e vai protocolar o seu processo. Você cumpriu os requisitos, seu CR vai sair, ponto. E aí você tem o direito com o CR de comprar hoje, né? Até 4 armas de calibre permitido. E essa questão de calibre permitido e restrito foi algo que tinha mudado no governo Bolsonaro e isso que tinha aberto muito mercado. Né? Tanto a questão do limite, pra você ter ideia, o range de calibres que ficou como permitido no governo Bolsonaro era muito maior. Né? E mesmo os restritos, tipo 556, 762, o CAC tinha acesso, você não tinha pelo Sinarme, para ter como defesa pessoal em casa, mas se você era um atirador esportivo, você tinha sem nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade assim, depois de toda essa burocracia para tirar depois o CR. Depois que tirou, pode ter acesso a esses calibres. Entendeu? E você podia comprar até 30 armas. Então, assim... De 30 foi para 4, então. Foi para 4.